Bem-vindos a mais uma edição do Planeta Cast, o videocast do Planeta Caminhão. E este videocast é um oferecimento de Go Truck, que é a galera que faz a proteção veicular para o seu pesado, inclusive o link está aqui embaixo, e também a Nantes Serviços Financeiros, Financial Design, que te ajuda a conquistar teu bem com o melhor formato de financiamento possível. E nós estamos aqui hoje, grande privilégio, com Ana Jarrucci. E aí, Sérgio? Prazer é meu. Prazerzaço. Ana Jarrucci, que é presidente executiva do CETCESP e diretora de cargas do CNT, correto? Exatamente. Ah, que Acertou. legal. Você sabe o que a gente queria? Antes de falar, né, de temas tão importantes que nós vamos falar, né, nessa conversa de hoje, era saber um pouco mais da história, né? Da história da Ana, se teve alguma relação com caminhões, aonde que começou esse momento aí da sua vida com o transporte de cargas, com o caminhão, com o caminhoneiro, se é que ele existiu. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, é um prazer falar para vocês aqui e para um público que eu gosto muito, que eu me sinto em casa falando sobre isso, né? Então, quase nasci dentro do caminhão, para falar a verdade. Por pouco. Jura? Não, porque a história da família tem tudo a ver com caminhão, né? Minha família veio do interior, meu pai veio do interior de São Paulo, junto com o pai dele, os irmãos, e eles eram caminhoneiros, né? Já atuavam com caminhão. Então, meu pai, na realidade, antes de ser caminhoneiro, ele era ajudante do meu avô. Ele atuava como ajudante, ajudando na descarga, no carregamento dos caminhões, e faziam carga para o Nordeste, tudo, fruta. Tem umas fotos muito, muito legais, né, daquela época. E eles vieram para São Paulo e começaram a morar em Santo André e começaram a atuar ali junto com a fábrica de pneus da Pirelli. Né? E começaram no transporte de pneus ali. Meu avô, 2 irmãos do meu avô e meu pai. Meu pai, inclusive, foi emancipado, tal, para conseguir dirigir, tal, não sei o que lá naquela época. E aí começaram a transportar. E quem foi culpa de abrir a Joffer, que é hoje a Joffer, uma empresa que já tem 51 anos. 51 anos fez esse ano, porque é 14 de julho de 1972. A Pirelli que fez acontecer, porque ela falou, olha, vocês aí, os irmãos Ferreira, vocês precisam abrir uma empresa, porque não dá, tal, não queria muito autônomo, eles queriam que constituísse uma empresa. Aí eles foram pro quintal lá da minha avó e decidiram lá, vamos montar a empresa, o nome, juntar as siglas, A-J-O, Antônio, 2 Antônio, J de José, O de Osvaldo, Fer de Ferreira, a Joffer. Então, essa é a origem do nome. E aí falaram, você fica com tanto, tal, não sei o que lá. E criou a Joffer. Isso aconteceu em 14 de julho de 72. E aí começaram, né, com a empresa, mas logo depois, pelo volume que tinha de cargas, a necessidade de ter um controle, alguma coisa, meu pai parou de dirigir, né? Os outros continuaram e ele começou a organizar o que seria o comecinho da empresa. Então, a empresa começou ali, né? Então, nessa época, a gente já morava ali do lado da empresa. Praticamente, eu morei dentro da empresa durante muitos anos, até meus 16, 17 anos, mais ou menos. A gente era dentro, antigamente era dentro, minha casa ficava no meio do pátio, literalmente, e depois foi do lado, na lateral, na vizinha. A gente tinha um portão que saía para lá, né? Então, eu cresci no meio dos caminhões. Nossa. Eu falo muito, os caminhões fizeram parte de toda a minha infância, porque como minha casa era ligada, a gente brincava no fim de semana, nos caminhões, no pátio, na borracharia. A gente, como carregava muito pneu, tinha num pequeno armazém ali pilhas de pneus, né, para carregar depois no meio da semana. A gente escalava as pilhas e ficava lá dentro brincando de esconde-esconde. Aí você imagina a cor que a gente saía, né? Era muito irado, era muito legal. Então, os caminhões naquela época eram tudo carroceria aberta, né? Era outros tipos de caminhão, né? A maioria na época era que meu pai, eu lembro muito dos Mercedes, né? Aquelas carinhas diferentes de caminhão que a gente tem que ver nas fotos hoje, 1113, né? 1513, aqueles 1524, 1519. Então, eu me lembro bem desses, todos carroceria aberta, lona, então tinha muito mais, era uma sujeira, né, que tinha, então a gente ficava literalmente
preta ali, ficava imunda brincando. Mas eu cresci muito disso. Era eu, minhas irmãs, meus primos, né? A gente, todo final de ano, tinha um churrasco dos motoristas e era muito divertido porque a gente servia. A minha mãe e minhas tias faziam um churrasco junto com meu pai, servia, e a gente ficava na bancada dos refrigerantes, eu e meus primos. A gente tem umas fotos também disso, desses momentos, a gente pequena servindo os motoristas, né? Então isso sempre marcou muito a minha infância, estar perto deles, né? E eu cresci assim, no meio de uma empresa de transporte, toda aquela situação, vendo meu pai, na realidade, né, ele trabalhava muito, a gente tinha até um convívio até um pouco, era pouco porque ele trabalhava demais, então, né, ele se dedicou muito para a empresa ser o que é hoje, né? E foi assim até eu ter meus 16 anos. 16 anos ele chegou na hora do almoço, falou: ó, amanhã você vai para a empresa, vai trabalhar. Minha irmã já tinha, a mais velha, queria ser dentista, foi morar fora. Então eu era a segunda, né? Eu sou a do meio de 3 mulheres. Falou: amanhã você vai pra empresa. Falei: tá bom, sim senhor, né? Aí obediente, fui pra empresa e comecei a trabalhar. Isso era em 1996, eu tinha 16 anos. E comecei ali como auxiliar administrativo. Eu me lembro do primeiro orelite que eu peguei com o dinheirinho dentro, né? Porque naquela época recebia em dinheiro, né? A gente recebia... Putz, foi incrível. Me senti o máximo recebendo meu primeiro adiantamento. E assim, eu passei... Meu pai foi muito sábio, eu sempre digo isso, porque ele me fez... passar por todos os departamentos da empresa. Então, eu fiz, tipo, um estágio em tudo. Passei por tudo. Então, eu trabalhei no armazém, conferindo carga, ajudando, às vezes, carregar, usando paleteira, sabendo como carrega, quantos metros cúbicos cabe na carreta, como que abre, como não deve abrir, como organiza a carga, como roteiriza a carga. Aí, trabalhei também no almoxarifado, separando peças para entregar para o mecânico. Trabalhei dentro da oficina mecânica, sabendo como desmonta e monta o motor, como que faz todas aquelas coisas com as peças, como que organiza, tal. Trabalhei depois, fui para o escritório, trabalhei no comercial, no financeiro, no RH. Trabalhei um bom tempo emitindo conhecimento, né? Que era outra época, muito diferente. Trabalhei também um bom tempo ali no atendimento aos motoristas, ou seja, no acerto de contas, que a gente chama, que é quando o motorista retorna das viagens, então a gente faz o acerto deles, vê lá a comissão, se tem dinheiro para receber, vale, o que tem para descontar, o que não tem. Fiquei muito tempo nisso, né? No primeiro rastreamento eu também estava lá para primeiro rastreamento em 1998, se eu não me engano, 97 ou 98. Primeiro rastreamento, porque antes a gente falava no PX. Que era aquele da canequinha branca. Exato. Os Autotracs foram os primeiros, né, que chegaram no Brasil. E antes era PX, eu falava no PX com os motoristas, eles me conheciam do PX. Então eu tenho uma relação muito forte com os motoristas, isso é incrível, porque até hoje, às vezes que eu encontro eles, a gente buzina, eu cumprimento eles na estrada, tenho eles na rede social. E assim fiquei na empresa um bom tempo. Aí fui fazer faculdade de Direito, né? Sou advogada. E aí eu comecei a atuar um pouco mais perto da área de direito da empresa, saber dos processos, a área ali de recursos humanos, tal, não sei o que lá. E acabei assumindo os processos quando eu me formei. Aí trabalhei mais voltado para o RH mesmo. Acabei assumindo a gerência de RH, a gerência administrativa e o jurídico. Né? E assim fiquei longos anos lá fazendo essa função, né, de gerente administrativo e jurídico de RH. Aprendi muito, eu tinha uma proximidade muito grande com o pessoal de chão de fábrica, que a gente chama, né? Então, eles me procuravam muito, sentiam muita liberdade de me procurar para ajudar a resolver os problemas, né? Isso eu sinto até uma falta, porque é um pessoal, assim, que a gente aprende muito com eles. A gente aprende muito. Hoje eu acho que eu tenho uma visão muito empática do transporte, do quanto é importante ter um ambiente saudável para os motoristas, por causa da vivência que eu tive, da experiência que eu tive junto com eles, né? De estar junto, ouvir. Porque, pô, os caras estão longe de casa, é um trabalho muito solitário, né? Tá dentro do caminhão. Às vezes que eles querem chegar na empresa e só conversar um pouco, né? Então, ter alguém que escute e tal. E eu tinha essa simpatia de ter paciência com eles. Eram distantes. Assim. Na Jofer sempre foi de rota de média distância, coisa de 600 quilômetros, 500, 600 quilômetros. Não é longa distância que a gente chama, é de média distância. Mas eles ficam 2, 3 dias fora, né? Então você quer chegar e quer conversar com alguém. Então você tem que ter paciência para conversar com eles, né? E tem que ter aquela empatia de se colocar no lugar do outro, né? Aí fiquei um tempo na empresa. Meu pai foi presidente do sindicato do ABC, do CETRANS.
Aí eu comecei a ter um contato com as entidades de classe nessa época. Fui em alguns eventos, tal, não sei o que lá. Aí em 2004, o CETCESP, que é o Sindicato de São Paulo, ele reativou uma comissão de jovens empresários. E meu pai falou, Ana, vai lá ver como que é, tal, não sei o que lá. E eu fui, comecei a participar, e aí começou minha história dentro das entidades de classe. Nisso eu fui coordenadora da comissão de São Paulo, a gente levou o projeto para o Brasil, que é a NTC que encampou esse projeto até hoje, né, que é a Conjovem Nacional. Fui coordenadora lá durante 6 anos, durante os 2 mandatos do presidente José Hélio Fernandes, da NTC, e aprendi muito, né, aprendi muito. Nessa época, nesse meio tempo, eu acabei saindo da Jofer, né, porque eu queria alçar voos diferentes e aquilo ali, né, era um ambiente muito controlado, parecia que era muito pouco do que eu queria do mundo, eu queria entender mais, e aquela coisa de você estar na entidade, poder ajudar mais, aquilo me pegou muito, eu tenho um pouco disso dentro de mim, do coletivo é muito forte para mim. Então, aquilo foi crucial para mim tomar essa decisão, foi muito difícil. Na época foi muito difícil, eu sofri muito para sair da empresa, porque eu tinha uma paixão muito grande por aquilo. Foram muitos anos que eu fiquei lá, 20 anos praticamente. Então você cria uma identidade, né? É a sua cara, aquilo. Então me ver fora daquilo, eu passei uns anos assim refletindo para saber, me sentindo culpada, né? Porque era a empresa da família. Mas assim, eu acho que tudo passa e a gente tem que estar assim bem no ambiente que a gente está, né? E feliz. Então eu procurei fazer coisas diferentes e hoje eu consigo ajudar a empresa de uma outra forma, né? Fazendo conquistas de outra forma que ajudam não só a Jofer, mas como outras. Aí eu advoguei um tempo pelo setor, com meu marido que também é advogado, eu me especializei em advogar para a área de transportes, né? Eu me especializei para atender empresas de transporte, né? Fazia muitas audiências, contencioso mesmo, não só o preventivo. E aí surgiu o CETCESP estava passando por uma profissionalização e abriram a vaga de presidente executivo. Junto com o conselho que montaram, é o primeiro sindicato que se profissionalizou com compliance e tal. E aí alguns amigos me falaram, Ana, essa vaga é a sua cara. Eu falei, nossa, nada a ver, né? Nunca me imaginei numa situação dessa, né? Eu participava, mas não para ser uma presidente executiva. Eu falei, não, Ana, é sua cara umas 2, 3 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, acho que é um sinal, né? Alguém tá mandando um sinal. Fui lá e me candidatei. Tava no final do processo, tinham 211 candidatos no processo, né? Fui lá fazer entrevista. Primeira entrevista que eu fiz na minha vida, porque eu nunca tinha participado, eu era gerente de RH, eu só fazia entrevista com os outros, né? Mas não eu ser entrevistado. Foi horrível, porque eu não dormi no dia anterior, eu me senti, nossa, péssima, horrível, deu dor de barriga, enfim. Tudo que um candidato tem, né? Normalmente, né? E, assim, embora muitos candidatos tivessem um preparo, um currículo, né? Um portfólio melhor que o meu até, em termos de estudo, alguma coisa, eu tinha a diferença de conhecer o segmento profundamente, ter crescido nele e ter feito parte da entidade de classe como um todo. Então, isso foi crucial para eles optarem, né, por eu entrar no CETCESP. Então, eu sou a primeira a ocupar essa função de presidente executiva no CETCESP. Estou lá, vai fazer 19, 20, 21, 22, 4 anos vai fazer agora em novembro. Passar muito rápido. E eu tô super feliz hoje, porque eu consigo ajudar o transportador como um todo, ter um olhar diferente, sabe? Um olhar totalmente, uma outra pegada, uma outra coisa. Ajudar também sobre outra perspectiva, os próprios motoristas, né? Eu tenho um olhar muito diferente para eles, devido à minha vivência, à minha experiência. Então é isso, essa é a minha história. Legal, valeu. Em linhas gerais é isso. Agora, quando você fala assim, agora tá numa posição que pode ajudar mais o transportador, até para ficar claro para a galera que está assistindo, né? Qual que é a função como um todo aí, né, de uma forma ampla do CETCESP? Tá. O CETCESP está dentro do que a gente chama de sistema confederativo. Né? O sistema confederativo ele é formado pela Confederação Nacional do Transporte, que é a entidade máxima, onde eu sou diretora também da seção de cargas, que é do transporte rodoviário. É em Brasília. É em Brasília, fica em Brasília. Aí ele é formado, a confederação é formada pelas federações, que é a Federação a nível estadual. Então tem a Federação do Estado de São Paulo, que é a FETCESP, né, que eu também participo direto de lá, fica no mesmo prédio que eu atuo lá no Palácio dos Transportes, na Vila Maria. E as federações têm os sindicatos.
né? Os sindicatos é a base, né, municipal das federações. Então, o empresário ele tem o contato com os sindicatos. Né? A gente tem o sistema de unicidade sindical, que em cada município você só pode ter um sindicato representando uma categoria profissional. Perfeito. Né? Então, por exemplo, hoje eu represento no CETCESP, o CETCESP tem a base territorial dele, onde eu posso atuar, onde eu represento as empresas, são 50 municípios da Grande São Paulo. Então, eu tenho dentro da minha base, para você ter uma ideia do tamanho, da grandeza do CETCESP e da responsabilidade que isso gera também, dentro da minha base, segundo os dados que eu peguei agora em julho da NTT, pelo RNTRC, né, que é o registro, eu tenho 39 mil empresas de transporte, 39 mil CNPJs, para você ter uma ideia. E como associado, ou seja, aquele que contribui mensalmente para usufruir dos serviços, eu tenho 1.500 empresas hoje, né? Então, isso faz parte do sistema confederativo. E a principal função do sindicato é representar os interesses, né, das empresas de transporte, no meu caso, que é o patronal. Né? Então, a gente representa, junto aos órgãos do governo, agências como a NTT, enfim, com projetos de lei, proposição de projetos de lei ou não, todas as situações, eu represento eles, inclusive com a convenção coletiva, que é o meu principal, né, dever, estar negociando com o sindicato profissional uma convenção coletiva para determinar as relações de trabalho entre profissionais e entre as empresas. Então, essa é a função do sindicato hoje, né? E outros serviços que a gente presta, né? Então, tem sindicato que presta, tem sindicato que não. Hoje eu tenho uma gama enorme de serviços. A nossa ideia é ser mesmo um centro de soluções para o transportador. Eu quero que ele vá lá e ele consiga resolver o problema jurídico dele, resolver o problema da NTT dele. Tem cursos, treinamentos, eu tenho diversos eventos para fazer networking, parceria, né? Diversos outros coisas que eu tenho para dar desconto, que eu faço parceria para toxicológico, para saúde, uma infinidade de coisas, né? O céu é o limite. Então é isso, o ponto de contato principal do empresário é o sindicato. Ele não vai na federação. O empresário vai no sindicato, né, reclamar o que ele quer. Aí o sindicato passa a demanda para a federação e a federação, eventualmente, se for um problema, por exemplo, nacional, passa para a confederação. E se for um problema, por exemplo, municipal? Que seja envolvido a política atual, sabe? Alguma coisa de, por exemplo, poxa, eu não estou conseguindo, vamos falar assim, aumento do diesel, não consigo repassar para o frete, vamos dizer assim, uma coisa desse jeito. Isso eles vêm e falam também, pô, teve achatamento da margem, direto. Na realidade, assim, a gente como entidade, lógico, a gente dá todo o suporte para o empresário, com relação, principalmente, lá eu tenho uma atuação muito forte com relação à orientação para a planilha de custos deles. Porque tem muito empresário que ele não abre empresa de uma forma muito amadora, não faz muita, né, faz muita conta, e a hora que vê o jeito que o frete que ele acaba oferecendo não contempla nem o mínimo de custos que ele tem. Então acaba no prejuízo, aquilo vira uma bola de neve, e assim aconteceu com milhares de empresas que já fecharam, né? Então a nossa missão ali é justamente dar esse suporte técnico para ele, técnico, jurídico e de custos, econômico. É meio que consultivo mesmo. Exatamente. Tipo, senta aí, vamos conversar. Exatamente. E ensinar ele, olha, para você fazer um frete, você tem que contemplar isso minimamente e ainda prever uma margem de lucro, porque, né, a gente no Brasil parece que lucro é pecado, né? E não é, o empresário tem que ter lucro. Claro, tem que buscar o lucro para ele conseguir reinvestir no negócio, né? Porque senão ele não consegue crescer. Né? Então a gente procura dar todo esse suporte para que ele consiga fazer um frete adequado, tal. E você está falando de momento, tal, de problema. Realmente a gente está para um ano muito difícil, muito desafiador, igual eu falei, porque a gente passou por sucessivos aumentos absurdos de diesel, né? Os próprios insumos do transporte, se for ver hoje, o preço de caminhão também aumentou muito, pneu, né? Tudo teve um aumento muito excessivo. Agora tem aí lei de motorista que teve mudança, tem reforma tributária, tem questão do seguro que também teve mudança. Então, você não consegue todo momento bater no cliente lá, olha, preciso de reajuste, preciso de reajuste. Então, isso é muito difícil a gente administrar, porque embora você orienta, tal, não sei o que lá, mas essa parte comercial, a entidade não tem como interferir, né? É verdade. Então, a nossa orientação é no sentido de que não faça além daquilo que você pode suportar.
né? Porque senão aquilo vai criar uma bola de neve e eventualmente você pode responder com seus bens particulares. Então, tem que ter consciência do que está fazendo, fazer gestão, uma boa gestão, nisso a gente ajuda, né? Consegue dar orientação, mas o empresário tem que ter essa consciência, que não dá para ele trabalhar além dos limites do que é possível. Isso é muito comum, né, no transporte, Muito. tipo, pô, mas a pessoa ela tá fazendo mais barato, e aí, Muito. né, tem que baixar a margem, e aí abaixa perigosamente, essa coisa de, olha... E muito né? embarcador faz aqueles bids, né, que chamam, que é aquelas concorrências digitais hoje em dia, que você não tem mais, igual era na época do meu pai lá, que ele ia toda hora lá, conhecia com quem ele estava oferecendo frete, negociando, tal, a tabela, você conhecia o comprador do frete, né? Hoje em dia você nem sabe quem é mais, muitas vezes é tudo a plataforma, então... Isso mudou um pouco o jeito de fazer transporte, né? E aí eles abrem esses bid e muita coisa acaba vendo só preço, né? Não vê valor. É isso aí. Então acaba, às vezes, deixando o mercado um pouco bagunçado, porque a empresa investe muito alto, né? A gente tem um investimento de ativo muito grande, uma transportadora, né? E você investe em treinamento, você investe em equipamento, em segurança. E isso tudo custa, né? Isso tudo custa. Ainda mais agora nessa pauta de SG, tudo. Mais ainda, a gente tem pressão de tudo quanto é lado. E por isso que eu tô falando, não dá pra você ser aventureiro e fazer por qualquer preço. Não tem como fazer isso. E muitas vezes o embarcador acaba vendo só preço e você acaba perdendo um serviço por lá. Tem vários relatos lá, 30%, 40% menor o frete que acabam ofertando lá, mas acontece também, essa empresa que entra não aguenta muito tempo. Então, Só que isso acaba com o mercado, exatamente. né? Isso é muito ruim para as empresas. Isso acontece diariamente, a gente escuta lá. Dessas últimas alterações de legislação, você poderia dar só uma Claro. pincelada nelas? Tá, Pra galera ficar por dentro. tá fresco na cabeça, não tem como não tá, né? Até porque eu tenho uma responsabilidade muito grande disso. Saiu uma legislação nova, eu corro para dar informação, então a gente faz muita live no YouTube, algumas coisas, porque você tem que deixar o transportador informado, né? Então, de informação não falta, eles têm onde buscar, né? Tem que querer também, né? Tem isso. Então, mudou muito esse ano a lei do seguro, né? Que antes a gente tinha um seguro obrigatório só, as empresas de transporte, que era o RCTRC, que é o Seguro de Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário de Carga. Então, a gente tinha a responsabilidade desse seguro de fazer. Né? E algumas empresas optavam por fazer o RCFDC, que era facultativo, que é o seguro de contrarroubo. Né, optavam por fazer, e também o seguro contra terceiro de acidentes, né, de veículo contra terceiro. Algumas empresas faziam, outras não. As empresas mais organizadas já faziam, mas a maioria não fazia. E aí veio essa mudança da lei do motorista, a lei do seguro, né, por causa de uma questão da carta DDR, que não vem ao caso a gente entrar aqui, que é muito técnico, mas assim, o fato é que a gente pleiteou uma coisa, mas acabou saindo outra. É normal isso no Congresso, né, sempre aqueles jabuti que entra uma coisa e sai outra. Mas tudo bem. Aí acabou mudando de um seguro obrigatório, hoje são 3 seguros obrigatórios por lei para o transportador. Ou seja, teoricamente, né, ele tem que rever se vai aumentar o custo dele ou não. Depende de cada operação, depende da estrutura que ele tinha. Tem uns que tinham, outros que não tinham. Mas, via de regra, gerou um aumento de custo. Então, ele tem que fazer o RCTRC, o RCDC, que é de roubo, responsabilidade civil, e hoje seguro contra terceiro, que é o seguro do veículo contra terceiro, que é o RCV, que chama. Então, hoje tem essas 3 obrigações. E estamos aí na briga com os embarcadores, porque muita gente ainda não entendeu essa mudança. E outra mudança que teve recentemente, né, que teve no final de junho, teve uma decisão do STF, que é através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, que é a CNTTT. Eles pleiteavam algumas inconstitucionalidades na lei do motorista, naquela 1303 lá de 2015. E de diversos pontos, a CNT entrou nesse processo, com uma amicus curiae, que chama, e a gente, de 20 pontos que tinham lá sendo questionados, 16 a gente conseguiu declarar como constitucional. Teve muita coisa boa até da decisão, como, por exemplo, as 4 horas extras. Né, que todo trabalhador só pode fazer 2. O nosso setor pode fazer 4, até pela peculiaridade do transporte.
Mas teve algumas coisas preocupantes que foram declaradas inconstitucionais e que gerem insegurança jurídica para as empresas, né? Porque até agora estavam seguindo a lei que estava vigente, agora, teoricamente, não é mais. Como, por exemplo, a questão do tempo de espera, que é aquele tempo que o motorista fica aguardando o carregamento ou descarregamento, ou está no posto alfandegário, ou em fiscalização, né, dentro de rodovia. Então, esse tempo é um tempo de espera, não era contado na jornada, então a gente pagava uma indenização sobre a hora normal de trabalho. Então, ele foi declarado inconstitucional e agora tudo é jornada. Ou seja, vai explodir de hora extra. Aumenta o custo, óbvio. Claro. Isso é uma coisa óbvia. Outra coisa, a gente tinha entre 2 jornadas, que a gente chama intervalo interjornada. A lei previa que os motoristas poderiam descansar 8 horas e 3 ele podia fazer durante o dia, para dar as 11 horas, que é prevista na lei. Então, você podia fracionar esse intervalo de descanso entre 2 dias, e não pode mais. Então, foi declarado inconstitucional. Então, isso vai obrigar hoje, já está valendo, diga-se de passagem, é bom frisar isso, que todo motorista é obrigatório descansar 11 horas entre o dia e outro. E outra coisa, piorou, é uma das piores, é a questão da longa distância. Quem faz longa distância, o pessoal que vai para o Nordeste, por exemplo. Né? A cada 6 dias de trabalho, você tem que dar 35 horas de descanso para o motorista, que é o DSR que chama, né? Ok. Eles, o que eles faziam? Eles, por exemplo, vai para o Nordeste, demora lá, às vezes, 2, 3 semanas. Eles acumulavam esses DSRs para quê? Para a hora que ele voltar para casa, ele poder ficar o descanso, ficava 2, 3 dias de folga com a família. Sim. Né? Lógico, ele fazia as 8 horas de dormindo toda noite, mas ele fazia essa folga quando ele estava com a família. Que, né, faz sentido, né? Faz todo sentido. Não pode mais. Foi declarado inconstitucional também. Ou seja, o motorista vai daqui para o Nordeste. Ele faz uma primeira parada ali na Bahia, sei lá, no Espírito Santo. Ele vai ter que ficar 35 horas lá, achar um lugar para ficar, sem a família, sem ninguém, que isso vai, inclusive, dar impacto em segurança e um monte de coisa. E ele vai ter que se virar para ficar essas 35 horas, aí foi lá, chegou em João Pessoa, vai ter que ficar lá as 35 horas, na volta a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Ou seja, acabou distanciando o cara mais da família, Sim. sabe? Eu tenho certeza que nem os motoristas estão contentes com isso. Então, uma coisa assim que a gente vê muito preocupante. Eu acho que isso vai causar uma insatisfação com a profissão. A gente já tem problema de mão de obra. As empresas têm vaga aberta e não conseguem, porque, né, é diferente na época do meu pai, o que eu falei, né? Era a profissão de pai para filho. Né? Meu pai seguiu a profissão do pai dele, e era assim que funcionava, né? Hoje os motoristas não querem que os filhos sejam motoristas, eles querem que vai estudar, que vai fazer outras coisas, né? E então a gente já tem esse problema de envelhecimento da profissão, né? Hoje a média é muito mais alta do que 10 anos atrás. Você tem um número pequeno de CNHs hoje que são emitidas. E aí você vai ter essa situação e você já vai afastar ainda as pessoas de querer essa profissão, porque vai ficar longe da família, né? Então, são coisas assim que... Mas por exemplo, aí entender. acontece esse tipo de coisa que realmente não faz sentido. Aí existe, por exemplo... Como é que funciona a dinâmica disso? Aí vocês vão entrar com um recurso para reconsiderar? Na realidade, nessa situação, não tem mais recurso, infelizmente. É isso. É isso, tem que engolir, a gente vai ter que fazer isso, né? Vai ter que cumprir a lei. A única coisa que a gente está aguardando é a publicação da decisão, né, do STF, para a gente ver, que é o que a gente tem pedido, né, lá junto ao STF, sensibilizando eles no sentido, ou seja, de não ter uma aplicação retroativa para trás. Porque você imagina se aplicar isso para trás, vai ser uma coisa absurda, né? Não tem como, as empresas vai ser um passivo impagável para as empresas, né? Então, para que isso pelo menos se dê um prazo de implantação ou se dê um prazo para fazer daqui para frente. Né? E hoje, inclusive, antes de vir para cá, num grupo que a gente tem ali de advogados do transporte, que eu participo, que eu continuo sempre para saber, o advogado sempre quer saber, né? Já tem decisão que deva o retroativo. Então, assim, a gente espera que o STF se manifeste o quanto antes para poder corrigir essa situação, para que seja daqui para frente, né? Mas que vai causar um problema, vai, porque os motoristas estão muito insatisfeitos com isso e não sei o que vai acontecer. Outra coisa que foi declarada inconstitucional é a questão de dupla de motorista, né? Que conseguia... Hoje é inviável você colocar dupla, por quê? Por exemplo, o motorista estava dirigindo e o outro ficava dormindo na cama que tem nos caminhões leito, né? Enquanto esse outro estava dirigindo, ele estava descansando e tal. Era considerado descanso. Não pode mais.
Então, só pode ter descanso com o veículo totalmente parado. Então, você inviabilizou a dupla de motorista. Inviabilizou. Inviabilizou totalmente a dupla de motorista. Então, é uma coisa também preocupante. Então, são algumas coisas assim que acontecem, né, no Brasil. É lamentável, eu acho, porque você tem algumas particularidades, né, de algumas profissões que tinham que ser levadas em conta, sim, né? São coisas... Não dá para você tratar o motorista como uma pessoa que está dentro de um escritório, né, que está trabalhando, que você tem condições de ir para casa depois de 11 horas, voltar para trabalhar 11, 12 horas. O motorista está na rua, ele está nas rodovias, sabe? A gente se preocupa com ele. Vai ter ponto de parada suficiente? Já não tinha lá em 2015, quando surgiu a lei do motorista. Não tem ainda. Imagina todos esses motoristas parando 11 horas. Onde vão parar? E a questão da segurança? E a questão se pode ter os caras parados tanto tempo, essas 35 horas, questão pode... piorar o uso de drogas, sabe? Questão de prostituição. Então, tem uma série de coisas que eu acho que não foi levada em consideração para isso e a gente lamenta muito porque eu acho que tem algumas coisas que no Brasil que infelizmente não se tenha... Quem ali está fazendo as leis ou o próprio judiciário é muito insensível a algumas situações e acaba prejudicando uma categoria toda, né? E aumenta o custo do Brasil, né? Isso aumenta o custo do transporte e não tem como não chegar no consumidor. Exatamente. Porque você vai aumentar o frete, o produtor vai aumentar o produto para conseguir pagar o maior frete, aí isso vai... Inflação. Essa é uma curiosidade, porque desde lá atrás da lei do descanso, isso já era, né, tipo... Vamos dizer, não sei se estou falando bobagem, mas se todos cumprirem a lei a rigor, não tem nem onde parar todos os caminhões. Exatamente. Né, aquela história. Exatamente. Hoje não tem. Você tem pontos que você nem não pode parar, porque senão vai ser multado, aquela coisa. Restrições, tanto em bases policiais, como pedágios, como não sei o que, ou seja, nem tem onde parar. Aí vai parar no posto, que eu entendo que um posto de combustível é iniciativa privada, ou seja, alguém investiu muito dinheiro para fazer pátio, para construir banheiro, para construir tudo. Vai cobrar. Vai, ou vai naquela, tipo, me enche o tanque comigo que eu te dou o estacionamento, exatamente, ou vou cobrar, né? E aí começa a gerar essa cadeia toda, né? Exato. Pô, tá me cobrando estacionamento, me cobrando banho, me cobrando tudo, né? Mas assim, eu acho que no todo, a sensação que dá é que às vezes criam-se leis sem olhar a infraestrutura. É mais totalmente, totalmente. Esse o sentimento, exatamente. Então, põe a carroça na frente dos bois, literalmente. É isso que acontece. Não adianta você querer o melhor dos mundos se você não tem condição para isso. Pois é. Né? Então, até na lei do descanso. Você tá na hora que você tem que parar, e aí? Exato. Não e tem aí, nada onde? num raio de 200 quilômetros por aqui, vou parar no acostamento. E aí o governo vai investir, fazer ponto de parada? Não tem investido, né? A gente vê muito pouco. E tem essa conversa de construir? Então, a gente tem falado bastante junto com a agência, com a NTT, né? Que é a agência que regula o setor de transporte, sobre essa situação. Inclusive, eu tenho falado disso até pela questão do movimento Vez e Voz, que né, a gente não falou dele ainda, mas é um movimento para valorizar as mulheres do transporte, que eu sou idealizadora dele. E você imagina, se isso é uma situação complicada para os homens, você imagina para as mulheres, né? Então, de ter locais adequados para que elas consigam, né, se trocar, tomar um banho, fazer uma refeição de uma forma adequada, né? Então, é uma coisa que a gente tem levado essa pauta junto com a NTT e a gente tá aí para fazer alguns movimentos juntos também, juntando, porque tem que juntar forças junto com o Ministério do Transporte, né, junto com o Ministério, a Secretaria Nacional do Transporte e também junto com o Ministério da Mulher, a gente tem feito isso junto. Então, eu tô exatamente neste momento agora tentando juntar essas peças, esses órgãos e os movimentos que tem de mulheres, né, que é o nosso, o Vez e Voz, a Voz Delas, da Mercedes, e tem o Rota Feminina também. Então, a gente unir forças conjuntas, público, privado, né, para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa situação, vai ter que envolver também a Confederação da Indústria, a Confederação do Comércio, porque essa questão de descanso envolve todo lugar, não só nas estradas, né? Você não pode pensar na estrada. O pessoal que faz entrega urbana também, né? Tem muito lugar que não tem condição. O cara tem que ficar procurando um lugar na rua para fazer as necessidades, sabe? Pô, não faz sentido, né? Então, o lugar, principalmente que tem fluxo de recebimento, um shopping center, um centro de distribuição que tá cheio por aí agora, em volta de São Paulo, você tem que pensar num lugar para ter os motoristas, gente. O Brasil é sobre rodas. Mais de 60% de tudo que é produzido no Brasil e consumido vai por caminhão.
né? Lógico que a gente lá na CNT mesmo luta para multimodalidade, tem para ter rios navegáveis, alcaviário, tudo, mas isso ainda são Sim. coisas de longo prazo, mas não vai tirar o caminhão da rua. Exatamente. Vai tirar o caminhão da rua, o caminhão vai subsistir mesmo, porque tem lugar, o navio não entrega na farmácia. Não dá para o avião chegar na lojinha que vende roupa, né? Então sempre vai ter uma parte, uma perna da logística que vai precisar do caminhão, né? E a gente precisa valorizar esses profissionais, né? O motorista é peça-chave para isso, né? A gente precisa tratar ele com a mínima dignidade que ele merece, né? Não tem mais como pensar nisso, aquele motorista, aquela pessoa lá que é o gordinho, que é o sujinho, né? E tinha esse estereótipo. Tinha, né? Tinha esse estereótipo. No passado era isso, era uma pessoa que era vista, o caminhão é sujo, polui, faz barulho, né? Mas, pô, ele que leva tudo pra gente. Quem não parou, o setor que não parou junto com o hospital, não sei o que lá, durante a pandemia, foi o transporte. Esses motoristas trabalharam direto para atender e para levar abastecimento para todo mundo. Então a gente tem que olhar para eles de uma forma mais empática e ver o quanto eles fazem para a economia nacional. É verdade. Você sabe que, aproveitando o ponto do Vez e Voz, você podia falar um pouquinho sobre o objetivo desse movimento? E a gente aproveitar também para falar assim, como é que está realmente, na real, essa história das mulheres olharem para o transporte como um meio de vida, como um plano de carreira, né? O que aconteceu desde o lançamento até aqui? Como é que você enxerga um pouco para onde deve ir? Então, logo que eu entrei no CETCESP, em 2019, né, logo que eu entrei, eu falei, nossa, eu preciso deixar um legado aqui, né, pela minha história que eu vou fazer. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer uma coisa voltada para as mulheres, porque foi a minha história, a minha vivência que eu tive desde que eu me conheço por gente, né? Mesmo porque eu trabalhei na empresa do meu pai durante 20 anos lá, e é um ambiente masculino, né? Quase toda a empresa é a maioria dos homens, né? Nunca tive problema com isso, mas é um fato. É um fato. Lá pra gente ter uma motorista mulher demorou não sei quantos anos, e tinha uma. E não tinha nem banheiro para ela. A gente teve que colocar ela a usar o banheiro do administrativo. Então, assim, são coisas que não eram pensadas antigamente. Ter uma motorista mulher, né? Não existe. Então, diante dessa minha experiência e também nas entidades de classe, só que, infelizmente, a entidade está mais conservadora ainda, porque até hoje, a maioria das reuniões eu sou sozinha. Maioria das reuniões. Acho que 99% são os homens que estão lá representando todo mundo. Mas aí eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí surgiu, né? Sentei com a minha equipe lá, falei, vamos fazer um movimento para as mulheres. Aí surgiu o Vez e Voz, foi aprovado pelo meu conselho de administração. E o Vez e Voz, ele tem 3 grandes objetivos. A valorização da mulher que trabalha já no transporte, que são poucas, mas tem. Principalmente na área de back-office administrativo das empresas. Não é tem só, bastante. Não é só no volante, é no... Não, todo. O movimento não é só voltado para motoristas, né? Ele tem um viés da empresa como um todo, ele olha o sistema como um todo. Então, na área administrativa tem muitas mulheres. Então, valorizar essas mulheres, né? Fomentar o crescimento delas, né? Porque a gente tem ali que olhar algumas temáticas como maternidade, né? E alguns assédio, alguns assuntos que a gente enfrenta dentro do movimento que às vezes impede o crescimento dessas mulheres nas funções. E também a gente atrair novos talentos, né? Então, ele tem esses 3 grandes objetivos, atrair novos talentos também para o nosso segmento. Porque a gente fez uma última pesquisa, já fizemos 2 grandes pesquisas com as empresas transportadoras, a última que a gente fez do ano passado, a gente tem em média dentro das empresas de transporte 15% de mulheres. É muito pouco. Muito pouco. Né? É muito pouco. Sendo que, dentro desses 15%, se você fazer um corte, cargos de liderança, de alta liderança ali, presidentes, CEOs, diretoras, né? E motoristas, 3%. São só 3%. De motoristas, mulheres hoje na empresa são 3%. Então, assim, tem uma oportunidade incrível para elas, né? Então, a gente começou o trabalho de conscientização mesmo junto às empresas, um trabalho bem institucional para orientar as empresas como começar uma jornada, né, de diversidade, de inclusão e de valorização da mulher para chegar numa equidade de gênero no nosso setor. Então, nisso, a gente faz reuniões mensais com as empresas, elas tornam signatárias do movimento, a gente dá todo o suporte, reunião mensal. Eu tenho vários e-books que falam de boas práticas, de como você tratar a equidade. Porque assim, Sérgio, não adianta você colocar... Que nem antes eu estava lá no RH, né, na empresa, eu ainda colocava plaquinha na rua. Hoje em dia não coloca mais plaquinha, né? Mas tudo bem. Você anunciar uma vaga de motorista.
Não adianta só você colocar lá na mídia social, estamos contratando motoristas mulheres, tal. Não é só isso. Né? Você conversou com o cara que vai lidar com ela? Com o seu gerente operacional? O cara que vai fazer o acerto de contas? Você conversou com os pares dela, com os motoristas? Você viu se tem banheiro para ela usar? Tem uniforme? Ou você que pretende dar o mesmo uniforme que você dá para homem, você dá para mulher? Não é, né? Então as empresas, assim, não basta só tomar uma decisão de uma maneira fria e sem pensar e sem se planejar. Porque você tem que ver as condições, porque senão essas mulheres vão entrar, vão até se candidatar às vagas, vão entrar, só que não vão ficar. Então não adianta, a gente fala muito de atração e retenção, né, de profissionais dessas mulheres. Porque não adianta você tomar uma decisão fria dessa, de qualquer jeito, atropelada, assodada, sem você ter um planejamento para isso. Então a gente trabalha junto nas empresas para isso. Para você criar um ambiente, preparar as pessoas que vão receber isso. O ambiente onde está uma mulher é diferente. Só você chega lá no banco dos motoristas, vai chegar uma mulher lá, vai mudar a conversa, né? Vai ter que ter uma adaptação de todo mundo. Então, as empresas têm que ter esse olhar diferente para conseguir fazer isso e propiciar crescimento, inclusive de experiência. Não adianta você colocar lá, exigência, 2, 3 anos de experiência. Não vai ter. Não vai porque elas não têm experiência ainda. Então, a empresa, além de tudo, tem que ter essa responsabilidade social de que ela vai ter que preparar essa mulher, vai ter que fazer o seu papel social de ter que preparar, vai ter que pôr alguém, um motorista para acompanhar, para estar orientando, para estar dirigindo junto, para ela poder pegar, né, um macete da rua, um macete das rodovias, porque ela não tem experiência ainda que a gente precisa. Então não adianta, porque não vai achar muitas motoristas mulheres para caminhão, notadamente, principalmente carreteira, você não vai achar pronta no mercado, né? Então a gente vai ter que preparar isso, e muitas empresas já estão fazendo isso. Então, desde que a gente começou, eu já tenho visto várias empresas contratando, fazendo escolinha de motorista, sabe? Fazendo ações dentro da empresa para equidade, todo esse cuidado com liderança, fazendo palestras de conscientização. Então, eu já vejo um crescimento. E a gente tem acompanhado os números de CNHs também, junto com o Senatran. E tem crescido o número de CNH. De 21 para 22, a CNH-B aumentou 4,3% de mulheres. E a de carreta E aumentou 9%. Então, assim, tá tendo um movimento. É lógico que não é na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente está lidando com mudança cultural, né? Sim. Uma mudança cultural, né? É um ambiente que era totalmente dominado pelos homens. Então, você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Então, e o movimento tem um viés muito a gente contar histórias, que eu acho que isso funciona muito. Porque eu pego aí as poucas motoristas mulheres que tem, ou motorista mecânica, por exemplo, mecânicas e essas funções que são poucas, né? O pouco usual serem ocupadas por mulheres, a gente conta essas histórias. Então eu dou visibilidade para essas pessoas, além de ter uma incrível parte de reconhecimento, né, que elas adoram de se ver, né, nas redes e tal, você estimula outras, né? Porque assim, tem muito, até compartilhei nas minhas redes esses dias, né, o Dream Gap que chama, né, que veio com esse filme da Barbie aí. É aquela coisa assim, as meninas, as crianças, meninas, mulheres, a gente tem que se enxergar naquelas funções. Né? É aquela coisa, desde pequena, o que dão pra gente? Boneca. E pros meninos? Dão coisas de caixa de ferramenta, dão foguete, dão caixinha de médico. Então, é o que a gente chama de viés inconsciente. Então, as mulheres não se enxergam nas funções ligadas à ciência, à tecnologia, à informática, porque culturalmente a gente foi ligada, não, vamos dar de boneca, vamos dar a cozinha para ela, vamos dar a vassourinha para ela. Então, é uma coisa muito bizarra que a gente tem que começar a mudar. Então, estimular desde pequena. Né? A menina, ela conseguia enxergar, não, eu posso ser uma bombeira, não, eu posso ser alguém da área de tecnologia, eu posso ser uma astronauta, eu posso ser uma motorista de caminhão, né? E hoje é muito legal porque eu vejo, em vários lugares que eu vejo, na Finatran, última que eu fui, várias propagandas hoje de montadoras, hoje já tem mulher dirigindo caminhão nas propagandas, e não tinha, nunca teve. É verdade, nunca Ou seja, teve. que mulher vai olhar para aquilo? Ela só tinha homem, isso não é para mim, né? Então, você vê que a gente está conseguindo mostrar para essas mulheres, para as meninas, que elas podem fazer isso também.
tão bem quanto os homens. E as empresas que estão contratando estão muito satisfeitas porque a gente tem esses reportes dela. Estão satisfeitas porque elas são muito cuidadosas com os veículos, elas são mais atentas, mais prudentes com relação à segurança no trânsito, né? Com produtividade, então, com atendimento ao cliente, né? Com o zelo, com tudo. Então, assim, não tem por que não. Né? A questão não é competir, a questão é dar oportunidade igual. Ponto, é esse o ponto. Mas tem ainda resistência? Tem, Tem, né? Muita. Né? Mas muita, não é pouca não, tem muita. Cara que tem um cara mais velhão lá que se incomoda. Muito, e muito. Até de empresário também, muitos que que não tem a cabeça aberta para isso. Mas assim, também a empresa que hoje não tá com a cabeça aberta, né, com tudo, com pautas de ESG, igual eu falei, e isso tá na vertente do S, do social, né, de você fazer uma inclusão, a empresa não vai muito longe, né? Porque hoje o mundo pede isso. As mulheres estão aí, a gente quer o mercado de trabalho, a gente tem competência, tem possibilidade de fazer tudo que a gente quiser, desde que queira, de que tenha oportunidade para isso. Então, a empresa que não tiver aberta para isso, que não tiver essa cabeça dessa diversidade, ela vai acabar, né? Não vai ter muito tempo de vida, porque ela vai estar fora do mundo, não vai se encaixar mais no mundo hoje. Porque o mundo hoje pede isso. O mundo pede diversidade. Então a empresa tem que se adequar. Para a mulher que tiver interesse, né? Nossa, eu quero ver como é que é essa vida do transporte. O Vez e Voz conecta? Sim, a gente faz, porque eu tenho dentro do CETCESP também, eu tenho um serviço de talentos lá. Né? Ou seja, as empresas de transporte que são associadas nossas, elas abrem vaga lá e eu faço toda uma captação de currículo. Então a gente tem trabalhado forte em fazer essa aproximação, esse match entre a profissional que tem desejo de fazer e as empresas que estão fazendo essas aberturas de vagas, que entendeu? Já passaram por essas orientações, né? De que não é somente abrir a vaga, tudo exatamente. isso. E a gente orienta inclusive até a gente fez um projeto com a Mercedes do Voz Delas, nesse sentido mesmo, porque a Mercedes deu a carteira para elas, acho que foram 30 mulheres, acho que faz 2 anos, né? Sim. Mais ou menos, lembra aquele projeto? Sim, lembro. E a gente ajudou essas meninas, a gente fazia reuniões com elas, muitas online, ajudar elas a prepararem currículo, elas saberem como que era, porque elas estavam perdidas, assim, para entrar no mercado. Sim. E a gente fez isso com a nossa equipe lá. Então foi muito bacana. Algumas que fizeram com a gente ficaram super felizes pela ajuda. Então a gente entende bem essa responsabilidade de fazer essa conexão entre a oferta, né, e a demanda. Então é nossa missão também fazer essa aproximação, fazer com que isso aconteça. Aproveitando essa conversa, né? Você disse assim, aquela coisa que muitas vezes a transportadora pede, que é experiência. 1 ano, 2 anos de experiência. Isso não é só a mulher que tem esse problema. Não, né? Com certeza. Aí o que eu queria saber assim, existe alguma implicação por parte de seguradoras que, por exemplo, que pedem que para transportar para ela a pessoa tenha tanto... Isso está na seguradora ou é coisa da transportadora? Aonde que está essa coisa da exigência da experiência? Tem as duas situações. Tem tanto exigência da própria empresa em si, tem empresa que exige mesmo por ser política dela interna. Tem algumas exigências de embarcadores que exigem. Isso acontece muito no químico, principalmente no tanque. O pessoal de combustível tem muito esse problema. Tanto é que a gente já fez algumas reuniões com algumas produtoras, a Raízen, algumas outras aí, e eu falei desse ponto. Apresentei o Vez e Voz para ela e falei assim, olha, vocês estão exigindo, vocês querem atrair mulheres, falam tanto em diversidade, equidade, mas vocês exigem 2 anos, vocês não vão achar. Vocês vão ter que estar com a gente, junto com a transportadora, para suprir isso. De alguma forma, a gente ensinar elas. Né? Então, vocês exigindo 2 anos não vão conseguir nunca alcançar isso. E também tem seguradora. E tem também algumas seguradoras que fazem esse tipo de exigência. Então, tem as 3 situações. Né? Então, é um caso muito delicado, mas hoje, para você ver, as empresas que estão mais de ponta, né, de qualidade, tem muita empresa boa de transporte por aí, né? Excelente. Eu visito muito empresas de transporte, visito muito, adoro, porque eu aprendo muito, até porque eu cresci num determinado segmento, né, de empresa que é de lotação, carga-lotação, e tem inúmeros segmentos, né, carga fracionada, carga frigorificada, o e-commerce, aduaneiro, né, farmacêutico, e eu gosto de visitar as empresas para me aprender, até para mim conseguir ouvir a demanda deles e conseguir endereçar para os canais adequados dentro do CETCESP, né, e tem muitas empresas hoje que perceberam isso. E elas fazem essa função de ter a escolinha,
dentro da empresa. Então, pega os motoristas sem experiência e dão esse tempo de maturação para que ele consiga ter experiência adequada para chegar na estrada. Eu mesmo, antes de sair da Ju, foi quando eu era gerente de RH lá, eu fiz até isso, foi o assunto do meu TCC, da minha pós que eu fiz, de gestão de pessoas. Porque eu implantei lá uma escolinha de motorista. A gente tinha instrutor, tinha 2 instrutores na época, e fazia exatamente esse trabalho. Eles ficavam um bom tempo só rodando com os instrutores, sendo submetidos a vários testes, alguma coisa, um bom tempo, até eles serem completamente liberados para pegar a estrada sozinha, né? Então, assim, é um investimento que você tem que fazer de mão de obra, né? Mas se você não fizer isso também, não adianta, porque daqui a pouco você não vai ter motorista no mercado. Então, as empresas têm que fazer isso. É um papel que cabe a elas. Agora, você vai ficar pensando, muitas empresas, não vou fazer porque eu preparo o cara, ele vai para o mercado. Ok, mas isso você vai melhorar como um todo o nível de qualidade do transporte, né? Você está fazendo um papel social. Se você ficar pensando nisso, se você continuar pensando só no seu próprio umbigo, a gente não vai para frente como sociedade. Então, tem que fazer. As empresas mais organizadas hoje em dia fazem a formação e a preparação do motorista. E essa história, e esse cenário de que os motoristas, de que novos motoristas estão se desinteressando, né? Essa coisa, porque é aquela história, né? A gente também aqui como Planeta escuta muita gente, né? Imagino. De diversas regiões do Brasil, tem muitos cenários assim, mas de uma forma geral, isso da rotatividade, né? Começa a faltar motorista, e rotatividade, às vezes por pouco, né? O motorista pouquíssimo. pula para outra empresa, e acaba e não se acertando em nenhuma. Você acredita, né, que a gente levanta esse número? É sempre em outubro e novembro isso acontece? Juro, tem. Estatisticamente, porque a gente acompanha o CAGED, e isso sempre acontece no mês de outubro e novembro. Que é onde tem os boom de carga, né? Black Friday, final de ano. E aí, por qualquer coisa, com R$100, esse cara troca de empresa. Tem uma rotatividade altíssima todos os meses de outubro e novembro nas empresas. Olha só. Engraçado, né? Mas hoje já é uma realidade, que a galera não quer mais dirigir. Tipo, a galera nova não tá vindo mais pro caminhão. Muito ou difícil. Isso é regional, isso é nacional. Não, é nacional. É nacional. A gente acompanha as emissões de CNH, C, né? Porque a B tudo bem, mas para começar a dirigir caminhão é C. É a C e a C não, a D e a I. Não, é C e E, exato. Aí a gente tem acompanhado e tem diminuído drasticamente a quantidade de motoristas que tiram C. A que se atribui isso? Olha, eu acho que são diversos fatores. A distância da família é um fator. Outro, segurança, né, é um outro fator. As questões nitidamente de infraestrutura, de pontos de parada e como o motorista às vezes é tratado nesses lugares que ele vai. Isso, o motorista, as pessoas não querem mais se sujeitar a ser tratada como qualquer né? Ninguém merece, né? E tem esses 3 pontos que eu acho que são cruciais para que isso. E eu acho que, de alguma forma, a valorização como motorista como um todo. Eu acho que é um profissional que sofre muito preconceito ainda da sociedade como um todo. Por isso que a gente busca qualquer alternativa para conseguir reverter isso. Eu acho que tinham que ter mais campanhas sobre isso, sabe? Eu acho que até os sindicatos, as federações que representam os motoristas tinham que atuar mais nesse sentido. Né? Eu acho que nessa hora elas tinham que encampar mais isso, para a gente valorizar mesmo a profissão. Né? Porque é um profissional extremamente importante. Eu acho que isso tudo vai distanciando, né, as pessoas de querer. E alguns avanços de tecnologia. Porque hoje é diferente, né? Quando meu pai estava com um caminhão, era uma exigência muito mais braçal, né? Era aqueles caminhões que imagina ele, coitado, tá ferrado da coluna até hoje por causa de tanto carregar. Eram os caminhões duros, né? Aquelas coisas terríveis. Era difícil, né? Aqueles caminhões. Era carroceria tudo aberta, você tinha que lonar, deslonar. Então exigia muito esforço físico, né? Hoje não. Você exige um esforço, lógico, tem alguma coisa física, mas muito mais intelectual. O cara tem que lidar com tecnologia dentro do caminhão, às vezes 3, 4, 5 aplicativos, rastreamento, é isso, é isca, é não sei o que lá, saber baixar o conhecimento, saber pegar assinatura, saber pegar um monte de coisa. E isso e eles não... Essa qualificação acabou ficando meio marginalizada, né? Então muita gente ficou para trás nisso. Não se qualificou adequadamente para dirigir esses veículos que tem hoje. Então, isso também acabou diminuindo a quantidade de motoristas que se interessam, né? Então, tem várias coisas. Não é tão simples, né? Não é uma situação tão simples, mas é preocupante.
Mas é preocupante. Essa questão de falta de motorista é muito preocupante. E essa história de tecnologia, porque os caminhões me lembro, há 20 anos atrás, né? O caminhão, pelo amor de Deus, nem ar-condicionado, nem vidro. Nem tinha, né? Imagina. Quando muito era direção hidráulica. O banco, totalmente desconfortável, né? Aquele barulho que fazia. Hoje, putz, o caminhão, se via de regra, né? Eu já fiz vários test drive nessas montadoras, né? Tal. Putz, é muito mais confortável que muito carro. Muito mais. Sabe? Aquele amortecedor no banco, toda a questão de conforto do motorista. As montadoras estão super ligadas nisso, né? É o conforto da cama atrás, lugar para café, lugar para coisinha, lugar para aquilo. Então, hoje você tem um conforto muito grande, né? Mas é difícil aprender tudo. A verdade difícil. Né? As montadoras devem saber disso. É muito difícil aprender tudo. Verdade. Muito. Eu testo caminhões, avalio caminhões. Cara que tá lá dirigindo há muitos anos. Mas eu digo, tem caminhão que mesmo ficando alguns dias com ele, você não aprende. Você não aprende do dia pra noite, eu fico né? pensando nesse fluxo todo. Tipo assim, tem um profissional da montadora que vai pegar um multiplicador do transportador para que esse multiplicador chegue, né, nos líderes de... Exatamente. Essa jornada... Tem que ter essa qualificação. Né? E isso tem que começar também com as montadoras, né? Olha, tem algumas montadoras que têm alguns planos para motorista, de preparação, né? Que ajudam nisso, tem alguns cursos lá, Master Drive, que chama tudo, não sei o que lá, e ajuda um pouco, mas eu acho que mesmo assim ainda é muito incipiente. Tem muita oportunidade aí, né? Eu acho que dá pra avançar um pouquinho mais. Eu acho que inclusive elas vão ter que ajudar as transportadoras a fazer nisso, porque eu acho que isso é crucial, porque senão a gente vai travar uma hora. Né? E é diferente você pegar o motorista lá que hoje, que a média de idade do motorista é quase 50 anos, é a média nacional. Você pega esses camaradas, tem coisas que é difícil ensinar para eles, né? É bem difícil, que a gente chama, é complicado, é difícil lidar. Né? Eles sabem muito, é aquela coisa, mas também, né? Por isso que eu falo, tudo tem um lado bom e ruim. Mas é o cara que tá com o caminhão na rodovia, né? Igual meu pai tinha, né? Qualquer barulhinho pelo ouvido lá, ele já sabia o que era, né? O mecânico ligava lá, ó, troca isso, traz aquilo, já sabia o que era. Hoje em dia, os mais novos que tem, os motoristas, não sabem não, viu? Chega lá, não sabe nem trocar um pneu na estrada. Tem que chamar, chama o borracheiro aí. Coisas que, por isso que eu falo, vai mudando também, né? O motorista hoje é diferente. Ele não sabe identificar muito problema mecânico. Mas em contrapartida tem que ligar a tecnologia. O antigo não gostava nem de rádio, né? Não, imagina. Era ficar ouvindo o equipamento todo, né? Não usava nem cinto de segurança, né? Andava com as pernas pra fora. Direto a gente vê isso nas estradas, né? É verdade. Coisa que hoje não é inconcebível, né? Agora, você citou um outro ponto também, que é a questão da segurança, né? O que você acha que de anos pra cá mudou nessa questão da segurança? Olha, eu acho que nisso a gente avançou bastante. Eu acho que teve, né, a questão, a própria, algo que você falando de cinto de segurança, né? Hoje é inconcebível você sair de segurança. Você tá falando de segurança nas estradas? Nas estradas. Então. Eu acho que os caminhões em si ajudaram com alguma tecnologia, né? Porque eles vêm mais preparados para adiantar, frear de forma automática, tal, não sei o que lá. A gente ainda tem muito problema de infraestrutura, sabe? Vias que são mal concebidas, inclusive curvatura, né? Alguma coisa de curvatura de, né? Ângulos de rodovia, você vê que são totalmente inadequados, mal feitas, literalmente. A gente tem muito problema disso. E algumas rodovias estaduais, principalmente, né? Algumas rodovias que estão em estados de conservação muito ruim, né? Então isso acarreta alguns acidentes, né? Aí tivemos coisa boa também, a questão, eu acho, do toxicológico, né, que agora foi confirmado de novo. Eu acho que é uma boa medida, né, embora aí não sei como que tá a fiscalização disso, acho que poderia intensificar um pouquinho mais, porque a responsabilidade de colocar um caminhão é muito grande, né, numa rodovia, né, a gente que usa, às vezes, para ir passear alguma coisa não, você tem que, né, ter essa consciência, mas eu acho que, assim, as coisas melhoraram já do que era no passado, mas eu acho que tem coisas ainda que dá pra gente melhorar mais, fazer mais campanhas de conscientização, né? Porque a maioria dos acidentes ocorre por falha humana, isso é nítido. Todas as estatísticas que a gente tem acompanhado com o observatório, com todos acontecem por falha humana. E aí passa por qualificação, por preparação, passa por
seguir a lei do motorista, fazer o descanso corretamente, passa por tudo isso, né? Então, tem que se preocupar como todo, né? Com o bem-estar como todo. O motorista também tem que precisar estar descansado, né? E na parte de segurança de patrimonial, de roubo, Tá, né? de roubo. Roubo de carga, roubo de caminhão. Como é que você vê de alguns anos para cá? Melhorou, piorou Muito e agora pouco. está melhorando? Muito pouco, muito pouco. Infelizmente é um assunto recorrente nas nossas pautas, nas nossas reuniões, nas entidades de classe e infelizmente ainda a gente sofre muito com isso ainda, as empresas sofrem. Hoje ainda rouba não só a carga, mas também o veículo, o casco, né, que a gente chama. Então, que isso é um problema também. E a principal questão que a gente atua e briga muito com o poder público, principalmente, é porque você tem que atacar a causa, que são os receptadores. Os desmanches, né? Os receptadores de mercadorias, né? Que compram as mercadorias. Então, enquanto você não atacar a causa raiz do problema, a situação é vantajosa, né? É vantajoso. O crime compensa. Porque vai ter para quem vender rapidinho, vai ter como desmanchar rapidinho o veículo e vende as peças rapidinho. Então, não adianta. Enquanto você não atacar a raiz, não adianta. A maioria é para desmanche. A maioria. Para venda de carga e desmanche do Exatamente. E a carga, tipo de carga avisada que você desova rápido, né? Que você entra em algum lugar e desova rápido. E eventualmente, logicamente, às vezes tem até lojista e às vezes grandes lojistas que compram carga roubada, infelizmente. Então, se você não atacar a raiz, não adianta. Legal. Você estava comentando que o SETCESP, na verdade, é para transportadora, né? Uhum. Aí eu queria entender assim, em que momento, por exemplo, eu tenho um caminhão, eu sou autônomo, eu comprei meu caminhão, eu sou, enfim, MEI, e eu comprei o meu segundo, e aí eu consegui o meu terceiro. Em que momento que eu posso ser considerado um transportador que pode ter acesso a todos esses benefícios do SETCESP? Então, a partir do momento que ele é autônomo, que é o TAC que a gente chama, né? O transportador autônomo de carga, ele é atendido pelo Sindicato dos Autônomos, né, que é outro tipo de sindicato. A partir do momento que ele abre um CNPJ, né, que ele abriu esse que cresceu, comprou um outro caminhão, sei lá, que ele tem que transformar em pessoa jurídica, aí ele passa a ser representado pelo SETCESP. Então não é relacionado à quantidade de caminhões. Não, é a partir do momento que ele tem o CNPJ. Se ele tem o CNPJ, aí ele deixa de ser representado pelos autônomos, né, e passa a ser representado pelo SETCESP. Então eu posso, por exemplo, ter um CNPJ de um caminhão? Pode. E ser representado. Exatamente. E como que é esse processo? Quem que procura? Quem que procura o SETCESP? Por exemplo assim, eu tenho meu CNPJ, tenho meu caminhão, ok. Porque tem muitas questões que são questões tributárias, até de acesso a crédito, né? Porque tem muitas coisas que para você ter acesso a crédito mais fácil, alguns benefícios fiscais, alguma coisa, é mais fácil você ter um CNPJ, Entendi. né? Então, muitos autônomos acabam se transformando, né, em empresas de transporte, mesmo que pequenas, ficam ali com 1, 2, 3, 4 veículos, mas por questões até tributárias de economia, de custo e acesso a crédito, principalmente, porque você tem linhas de créditos e para compra de veículos também, que ela é mais vantajosa quando está com o CNPJ, né? Então, isso faz acontecer essa migração. Entendi. E acontece muito. Quem tem o CNPJ, entra lá na página do SETCESP. Isso, e pode entrar associado, né? Exatamente. Legal. Aí já é representado por nós. A gente tem um posto da NTT lá também, aí todas essas pessoas são atendidas por nós. Se não é pro Sindicam. O Sindicam é o que representa os autônomos. Senão ele tem que ir pro Sindicato dos Autônomos. Legal. Bom, Ana, tem uma pergunta. Que na verdade já de alguns anos para cá, né? Até tive a oportunidade de estar no evento da Alemanha. E lá há 3 anos atrás, 4 anos atrás, lá na Europa já existia um negócio que nenhuma montadora meio que sabia para onde ir em termos de combustíveis. Você vê uma montadora apostando no gás, a outra no elétrico, a outra no híbrido, né? Era um cenário meio nebuloso e que eu acho que ainda é. Porque você tem um mundo muito diferente, né? Nas regiões e tudo. E eu queria saber sua opinião, né? Sobre qual que é a tua visão sobre esses combustíveis alternativos, sobre essa composição de combustíveis? O que você vê? O quanto que isso está impactando o transporte aí numa visão de curto e médio prazo? Assim, esse assunto realmente está na pauta de alguns anos para cá, né? Até porque a gente tem uma pressão muito grande, igual eu falei, da pauta ESG, né? E da descarbonização do transporte, que é um grande emissor de poluentes, né? Então, isso tá com as montadoras, tá com as empresas, né?
E tem algumas vertentes, algumas coisas que a gente vê que é o longo prazo, outras que são mais factíveis a um curto prazo e não. Por exemplo, quando a gente fala em eletrificação, em carros elétricos, né? Ele funciona muito bem para entrega urbana. Né? Entrega urbana, onde você tem... Porque você tem uma questão de autonomia, né? E a questão do tempo de ficar carregando. Então ele funciona bem para aquela aplicação de entrega urbana, os VUCs elétricos ali, tá funcionando bem, tal, não sei o que lá. Mas, em contrapartida, você tem uma questão de custo. Ele custa muito caro ainda, isso é fato. Então, acaba hoje ainda, as empresas que estão investindo nisso, elas acabam, né, por exemplo, o pessoal que trabalha para a Ambev, algumas que fizeram isso, que consegue ter um investimento desse porte, porque a grande maioria não consegue ter. Né? Então, você acaba fazendo alguns testes, tudo, mas o preço ainda não fecha a conta. É isso que os empresários falam. Não fecha a conta você pagar aquele valor e você nem sabe quando que vai ter o retorno sobre o investimento daquilo, né? Então, o transportador, na hora de pôr no papel, ele vai pegar com a combustão mesmo, né? Então, são poucos que estão caminhando para isso, né? Embora as montadoras estão tentando tudo, mas ainda não é uma realidade que é factível para todos. É um investimento muito alto. Aí você tem outras coisas, alguns testes com gás, né? Que tem algumas empresas que fazem, né? Mas o que eu tenho mais visto, que é o que parece que é o caminho do futuro, inclusive eu tive um evento semana passada da HSM com o Sérgio Senati, é do hidrogênio verde. Né? Então esse parece, inclusive o Brasil pode capitanear a produção disso, não só para uso interno, mas também para exportar, pode ser um grande exportador de hidrogênio verde, que a gente tem uma grande capacidade para isso, né? Então eles apostam muito, né? Que dizem que vai ser a energia mais limpa. Mas a gente esbarra em algumas questões, né? A gente esbarra, uma questão crucial é a infraestrutura. Né? Por exemplo, até para o elétrico, alguma coisa. O que vai fazer com as baterias? Onde vai carregar? Né? Onde vai ter estrutura para fazer tudo isso? Né? Você precisa de investimento, você precisa ter incentivos do poder público, né? Como liberar do rodízio, talvez ter um menor custo de PVA, alguma coisa. Tem algum incentivo para que as empresas, os empresários enxerguem aquilo como algo viável. Se não, se você for nu e cru pôr na planilha de custo, não fecha a conta ainda. Né? Você vai muito mais para a questão, as empresas mais estruturadas para uma questão de teste, né? A empresa que tem mais capital e consegue investir junto com o embarcador que está junto, forte nessa pauta ESG, embarcador forte, mas para a grande maioria isso ainda é uma realidade de longo prazo. Né? Então eu vejo assim com muita cautela, a gente acompanha, o CETESP acompanha todas essas tendências, né? Porque eu acho que isso vai acontecer no futuro, mas não acho que seja num futuro muito próximo ainda. Eu acho que o Brasil ainda tem alguns desafios ainda a enfrentar. E isso passa por investimentos do poder público. Da gente conseguir vislumbrar uma mudança nisso. Essa questão do veículo elétrico leve, né? Mais para distribuição urbana. Os transportadores pedem ajuda para vocês? Tipo, consegue benefício? Sim, direto. E vocês vão bater lá? Sim, exatamente. E algumas coisas já tem. Porque o carro tem, né? O carro tem. Exatamente. Mas o caminhão não. Não tem. Então a gente está em constante com a prefeitura, com o Estado, né? Mas confesso que tem tido a interlocução, eu acho isso, eu tenho escutado muito isso, os comentaristas políticos falando, não tá fácil você ter interlocução com o poder público ultimamente, tá bem difícil. Né? A gente marca a reunião, aí na hora que vai, eles desmarcam, isso já aconteceu várias vezes com alguns órgãos aqui, tanto do estado como do município que a gente atua, não é o caso de falar os nomes, mas aquela coisa que tá marcada, marca uma vez, desmarca, marca uma vez, desmarca, marca uma vez, desmarca, né? Hoje a gente tá problemas assim bem complicados no Detran, para você ter uma ideia. O Detran de São Paulo é bem complicado, né, de questão de bloqueio de veículos, de documentação, serviços lentos, e a gente não consegue uma interlocução, né, bem difícil. Então são coisas assim que não tá fácil para a gente conseguir levar algumas demandas, mas é nosso papel, faz parte, a gente tem que ir lá. Água mole, emperadura, tanto bate até que fura. Tem que insistir. Atuação, né? É muito ampla, porque você tem que estar lidando com órgão municipal, estadual, toda hora, órgão de controle, CET, Detran, toda hora. E não é toda hora que essas pessoas estão totalmente disponíveis para poder atender, né? Agora, Ana, como é que você vê, assim, tipo, uma visão de futuro do transporte como um todo, né? Porque
tem muita especulação do tipo, o pequeno transportador vai acabar, só vão sobrar os grandes, né? Tipo, como é que é a tua visão, assim, daqui para frente, a tendência aí de para onde vai caminhar o transporte de cargas? Olha, eu acho que tem boas perspectivas, sabe, para quem trabalha de forma organizada e com gestão, uma gestão adequada. Porque, igual eu falei, não dá hoje, com tantas exigências que a gente tem, tantas exigências regulatórias, né, problemas judiciais, problemas de legislação. Hoje você tem um monte de coisas, de exigências que você tem, que você não tinha 30 anos atrás. Então, se você não atuar de uma forma responsável, com uma gestão adequada, não adianta se aventurar no setor de transporte, porque a gente é uma atividade de risco, né, de investimento alto de capital. Então eu enxergo assim, que vai acabar, não é que vai acabar uma ou outra, as grandes, vai ficar quem for estruturado e organizado e conseguir cumprir a legislação, porque também não adianta você ficar com uma empresa atuando na margem da legislação, entendeu? Que não vai funcionar, isso não vai, pode funcionar por um tempo, mas uma hora a conta não fecha, né? Então você não vai conseguir uma hora ser contratado por ninguém. Então eu vejo um futuro assim mais organizado, sabe, de empresas mais estruturadas, empresas que efetivamente façam um transporte com qualidade, com responsabilidade, né? A gente coloca esses veículos na rua e a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que circulam na rua, né? Com tudo, tem uma responsabilidade muito grande. Então acho que não tem como fazer o transporte sem ter muita responsabilidade e modelos de gestão e usando tecnologia também, senão você não consegue. Hoje em dia, para quem não estiver atuando com tecnologia dentro da empresa, vai ficar para trás. Porque hoje, quando você fala aí de experiência do cliente, isso é muito forte, né? O cliente hoje compra, ele quer saber onde está a mercadoria o tempo todo. A gente, quando compra ali no Mercado Livre alguma coisa, você não fica desesperado acompanhando, né? Até não chegar na sua casa. E isso passa pela transportadora. A transportadora está no meio desse processo, da onde você fez o pedido até chegar na sua casa, né? Seja ela qual for. Então, para a gente atender toda essa demanda da experiência do cliente, hoje do consumidor, a gente tem que estar preparado para isso. E isso inclui tecnologia, sistemas que se conversam, roteirização que seja totalmente eficiente, que consiga vislumbrar e precaver coisas que você não consegue se você não tiver um bom sistema, análise de dados, né? Então você tem que estar isso. E tem uma coisa também que eu estou enxergando, junto com a NTT, eu tenho visto assim uma atuação, tem muitos jovens, mudou muita gente na NTT lá, um pessoal muito bom tecnicamente, e eu tenho visto alguns movimentos muito bons assim para o futuro, sabe? Eu estou vendo uma agência mais próxima da gente, mais aberta para essa questão do usuário mesmo. Eles têm feito alguns eventos que a gente consegue levar de forma mais concreta as demandas, ter devolutivo, uma abertura maior e algumas coisas também de tecnologia que eles estão fazendo. Agora está tendo teste, teve a semana passada de pesagem de veículo em movimento, sabe, para não ficar aquelas filas enormes, não perder tempo. Então isso vai agilizar, né, o transporte. A questão do free flow, né, do pedágio. Então são coisas assim que também a tecnologia vai ajudar a melhorar o ambiente de negócios, né? Então eu vejo um futuro bom para o transporte. Eu acho que tem mercado para todo mundo, desde que você trabalhe de forma adequada. Não acho que vai acabar o pequeno transportador, né? Eu acho que trabalhando de forma adequada tem mercado ainda para todo mundo. Mas você está falando de tecnologia realmente, né? O negócio, principalmente no urbano, pega muito agora, né? Muito. Principalmente com o pessoal que trabalha no last mile, né? Que a gente chama no e-commerce. Se o cara não tiver totalmente ligado com tecnologia, nas tendências, ele tá fora do mercado num curtíssimo prazo de tempo. Caramba. Outro dia a gente comprou um negócio para casa, né? Minha esposa Gabriela comprou uma geladeira. E aí falou, a previsão de entrega amanhã. Aí já deu bode, porque não tem um horário. Né? Olha como a gente tá exigente, então, né? Por isso tipo que eu tô assim, meio falando. período, né? Você vai ter que ficar em casa o dia inteiro, né? Eu não me conformo isso também, de comprar uma coisa e não ter o período. Você tem que ficar lá o dia inteiro esperando, que a gente né? Tá ficando exigente, né? Isso não vai caber mais. Você quer saber a hora que o caminhão tá chegando lá, ele vai te ligar, falar, olha, tô chegando, você tá em casa. Vai chegar nisso, né? Então, eu tenho alguns associados nossos que atuam no last mile, no e-commerce, que atende os pacotinhos mesmo, né? A operação dele ali tá toda robotizada. Então você vai nos armazéns lá, putz, é fantástico. Cara,
que loucura. Fantástico, é tudo robozinho e tal. Eu fico imaginando, é agora muito que, legal. Agora que essa conversa fez pensar, né? Porque muito a legal. complexidade, eu imagino, de fazer um planejamento de rota, Nossa. considerando variações de trânsito, Exatamente. problemas que possam acontecer, né? De chuva, Se você não etc. tiver dados e inteligência artificial por trás, Não faz, né? você não consegue fazer. Você não consegue dar volume para aquilo, né? Então não tem como. Se você não tiver um investimento alto em tecnologia, aí sim, não é questão de não vai ter, as empresas não vai fechar, que se ela não conseguir acompanhar isso. Isso é um fato. Isso é um fato, assim, com certeza. Isso vocês, CETCESP, ajudam também. Totalmente. A Nessa gente parte faz por inteligência. muito, porque a gente faz muito eventos de aproximação com o fornecedor, dá conhecimento. Por isso que eu falo, o transportador não fica sem informação. Ele tem que querer buscar informação. Legal. Né? Tem que ter isso também. Não adianta você querer que as coisas caiam no seu colo, né? Que alguém faça as coisas Exato. também. O ser humano tem que ir atrás do que ele lá. E lá a gente tem tudo para poder ajudar. Tem contato com melhores fornecedores de transporte que a gente faz, vários eventos sobre diversos assuntos, para realmente despertar ele para esse futuro. Legal. Né? É essa a nossa ideia. Ele tem que despertar para o futuro, senão realmente ele vai ficar atrás, né? parado. Mas, por exemplo, quem não é do CETCESP pode entrar no YouTube e assistir. Pode, claro. Tudo que está no YouTube é para acesso para qualquer um. Para qualquer um ver. Para qualquer um. E quais são os canais que dá para acompanhar? O canal é do TV CETCESP, TV CETCESP, né? E tem o do Vez e Voz também agora. Os dois no YouTube? Os dois no YouTube. Maravilha. Os dois no YouTube. Tem alguma coisa mais de Instagram para seguir? Tem Instagram também do CETCESP, @CETCESP, tem o @vezivoz.mulheres no TRC, que é Instagram também, LinkedIn, a gente está em todas as plataformas. Por exemplo, nós, Planeta Caminhão aqui, existe uma possibilidade de ser um apoiador do movimento Vez e Voz? Com certeza. Como é que funciona esse negócio de... Porque o apoio do Vez e Voz, a gente enxerga no ecossistema logístico como um todo, né? Todo o transporte. Eu tenho lá embarcadores comigo, como assinando, eu tenho diversas transportadoras, eu tenho várias entidades de classe, tenho agências de comunicação, eu tenho outros movimentos. Então, qualquer um que tenha interesse pelo tema pode estar participando, pode participar das reuniões mensais, pode participar dos eventos, entendeu? Então, é aberto para a sociedade como um todo, porque é um movimento social. Né? É um movimento que tem uma pegada social. Então, quanto mais a gente tiver canais de comunicação para atingir o nosso público, inclusive para aquela vertente que eu te falei de atrair mais mulheres, né? Quanto mais canais de comunicações diversos eu tiver, melhor, porque a gente vai conseguir fazer chegar isso para qualquer mulher que esteja lá na casa dela, ouvindo rádio, ouvindo uma notícia, falar, puxa, nunca pensei, olha que história legal dessa motorista mulher, acho que eu vou tentar, né? Então é isso que eu quero fazer. Oh, que legal, hein? Conta com a gente. Por favor. Ótimo. Obrigado, viu, mano? Prazerzaço, conversa muito boa. Imagina, foi Valeu, ótimo. Obrigado pela presença, Imagina, viu? Eu que agradeço, foi excelente. É sempre bom falar de transporte, as coisas que a gente vive, desse assunto sobre mulheres também, que eu vivi isso, vivo isso, então é muito bom. Obrigada. Obrigadão, valeu. Até a próxima. Até.